Olá, tudo bem com você? O vídeo de hoje é sobre a segunda fase da prova de Biologia do vestibular da UFPR, a Universidade Federal do Paraná. Beleza? É a prova que foi aplicada no ano de 2019 para o ingresso dos alunos em 2020 e a gente vai dar uma olhada na prova completa nesse vídeo aqui e não só isso, nos critérios de correção, ou seja, no que você ganha ponto e no que você perde ponto na hora da prova. Beleza? E eu preciso agradecer muito ao Antônio, tá aí a foto do Antônio, um inscrito aqui do canal, que me enviou todos os critérios de correção de todas as questões da prova. Muitíssimo obrigado ao Antônio, porque sem ele esse vídeo provavelmente não aconteceria, beleza? O que acontece? Eu não sou nenhum expert em biologia, então eu vou analisar aqui as questões, vou corrigir elas com vocês, vou mostrar os critérios de correção, ou seja, o que faz você ganhar ponto em cada questão, beleza? Mas caso eu cometa algum equívoco, por favor, comente aí nos comentários, deixe aí marcado porque vai agregar bastante, tá legal? Então, vamos lá. Bom, uma coisa que era comum a todas as questões da prova era esse critério aqui. Ocorrência de uso incorreto de conceitos. Você perdia 0,3 pontos quando você usava um conceito equivocado na prova. Como assim? Você está lá respondendo uma questão e você coloca alguma coisa como, sei lá, que a malária é causada por um vírus. Aí você está errado, certo? Porque a malária ela é causada por um protozoário, tudo bem? Então, quando você comete equívocos, uso incorreto de conceitos, você perde ponto na hora do corretor ver a sua resposta, tá legal? Vamos lá então para a questão 1. Uma das metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável proposto pela ONU é a erradicação até 2030 das epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas. Na tabela abaixo, são apresentados dados de 3 países do Relatório Estatístico Anual de 2018 da Organização Mundial de Saúde sobre a malária. E aí você tem a tabela e a relação entre o país e a incidência da malária a cada 1.000 habitantes. Como assim? De 1.000 pessoas, você tem 0 argentinos que têm a doença da malária. Agora, de 1.000 pessoas, você tem 6, 7 pessoas brasileiras que têm a malária. Tá legal? Item A. Elabore uma hipótese que possa explicar as diferenças nos valores de incidência da doença entre os países apresentados, considerando a forma de transmissão. Muito bem, vamos pensar o seguinte. Qual que é a forma de transmissão? O vetor dessa doença, da malária, é a fêmea do mosquito do gênero Anopheles, tá legal? É um mosquito hematófago, ou seja, que se alimenta de sangue, certo? E esse mosquito aí geralmente é conhecido pelo nome de mosquito prego. O que acontece? Quando o mosquito vai picar a gente, a fêmea do mosquito no caso, ela acaba injetando na saliva que ela tem um protozoário, que é o Plasmodium. Esse Plasmodium vai chegar na nossa corrente sanguínea, vai atingir os hepatócitos, que são células do nosso fígado, e depois de ficar um tempo lá, esse Plasmodium vai se desenvolver um pouquinho e vai atacar as nossas hemácias, certo? Que são os nossos glóbulos vermelhos, são os nossos eritrócitos, que transportam oxigênio pelo nosso corpo, tá legal? Geralmente, quem tem a doença da malária tem o que a gente chama de febre terçã. Como assim? Febre que acontece a cada 3 dias. Por quê? Porque quando o Plasmodium infecta a hemácia, ele atinge a hemácia, ele acaba se desenvolvendo na hemácia e acaba explodindo, causando hemólise, quebra da hemácia. E quando isso acontece, já que são várias hemácias que são estouradas a cada vez, a pessoa fica com febre. Então ela fica com febre, só que passa. Daí o Plasmodium infecta outras hemácias e explode de novo, e daí a pessoa tem a febre a cada 3 dias, por isso o nome de febre terçã. Mas o que importa aqui? Aqui está o mapa da América do Sul. E daí? E daí é o seguinte, aqui está o mapa do Brasil e a incidência de malária no Brasil. É interessante notar como isso acontece principalmente na região norte. Veja que a Argentina, mais ao sul, praticamente não tem malária. O Brasil tem mais na parte do norte e a Colômbia tem bem mais em relação a 1.000 habitantes. E aqui está o mapa mundi que indica quais países têm malária. Se você observar bem, são países que ficam na região tropical. E olha que interessante, o que a gente pode entender com isso? Que o mosquito, o vetor que transmite a doença, fica principalmente nas regiões tropicais. É um mosquito característico das regiões tropicais.
Tanto é que se você olhar os critérios de correção dessa questão, o que você vai perceber? Você vai perceber que você ganhava 2 pontos ao dizer que a malária se dá pela picada do mosquito que vive em regiões tropicais, no caso o mosquito Anopheles, certo? E mais 2 pontos se você percebesse que a incidência é maior na Colômbia porque ela está na área tropical, porque é um país que está na área tropical, e a Argentina, por sua vez, não está na área tropical e daí não tem um mosquito para transmitir a doença. Então, aí está uma explicação e uma sugestão de resposta aqui que atende ao critério que estava estabelecido, né? Você podia falar que o mosquito é característico de regiões tropicais e a Colômbia está numa região tropical e daí tem muita incidência de malária, ao contrário do Brasil, que tem boa parte do seu território que não está em região tropical, e da Argentina, que não tem área tropical, beleza? Item B. Que atitude governamental deve ser tomada para diminuir o número de casos? Bom, aqui a gente está falando de medidas profiláticas, métodos de prevenção da doença. Como a gente viu, o mosquito Anopheles é o culpado, certo? Porque é ele o vetor que transmite a doença. Então a gente tem que dar um jeito de fazer com que esse mosquito não pique as pessoas. Então uma possível atitude seria o governo disponibilizar telas de proteção, certo? Para impedir o mosquito de chegar nas pessoas, ou então distribuição de repelentes, tá legal? Aqui você ganhava 1 ponto se você colocasse uma dessas seguintes medidas. A primeira delas, distribuição de telas protetoras. A segunda delas, os repelentes. A terceira medida de prevenção que você podia citar, que eu sinceramente não entendi, e se você souber, por favor, comenta nos comentários, que é o estímulo à criação de animais domésticos próximos às casas. E ainda uma quarta medida, que é o controle do fluxo de pessoas que vêm de regiões em que a doença é endêmica, ou seja, em que a doença é característica da região. Até isso você podia citar na sua resposta, ok? Então, uma sugestão, já que você só precisava colocar uma medida de prevenção, seria a distribuição de repelentes para evitar a picada do mosquito e a questão estava resolvida. Questão 2. Mamíferos e aves são animais homeotermos, possuem sistema circulatório com coração de 4 cavidades e circulação completa, sem mistura de sangue arterial e sangue venoso. De que maneira esse tipo de sistema circulatório contribui para a homeotermia desses animais? Ok, vale destacar aqui que homeotermo é a mesma coisa que endotermo, que diz respeito a animais que têm a temperatura corporal constante. Os seres humanos, que são mamíferos, eles são homeotermos, porque a temperatura corporal geralmente está ali na faixa dos 36, 37 graus. O contrário disso são animais pecilotermos ou então ectotermos. É a mesma coisa, tá? Que são animais que têm a temperatura corporal variando de acordo com a temperatura ambiente, ok? Bom, aqui aparece fotinhos de corações de animais que são homeotermos ou então ectotermos. Veja o que acontece. Aves e mamíferos, eles têm um coração muito parecido, eles têm um coração tetracavitário e o sangue arterial e o sangue venoso não se misturam. A gente já vai detalhar isso melhor. Acontece que peixes têm coração bicavitário, anfíbios têm coração tricavitário e daí o sangue arterial e o sangue venoso se misturam. E répteis têm coração tetracavitário, mas você não tem uma separação total da parte do sangue arterial e do sangue venoso, então eles se misturam. E agora a gente tem que entender por que o coração tetracavitário, em que não tem mistura de sangue arterial e sangue venoso, facilita a homeotermia dos animais. Bom, nesses exemplos aí, o que está em vermelho é o sangue arterial, ou seja, o sangue rico em oxigênio, e o que está em azul é o sangue venoso, ou seja, o sangue rico em dióxido de carbono, CO2. Aqui está um exemplo bem simplificado de como funciona a questão da grande circulação, da pequena circulação em aves e mamíferos. Pensando num sangue cheio de oxigênio que está no coração, para a gente ter um ponto de partida, esse sangue vai ser bombeado, vai sair pela artéria aorta e vai chegar no corpo. Como assim? Ele vai distribuir, esse sangue vai distribuir no oxigênio para as demais células do corpo. Então vai perdendo o oxigênio e o sangue que era arterial, rico em oxigênio, que está aí em vermelho, vira sem muito oxigênio e com bastante dióxido de carbono. Tá legal? Esse sangue vai chegar de novo no coração e vai chegar ali na veia cava. Em seguida, ele vai ser bombeado para os capilares, né, que são os alvéolos pulmonares. Lá ocorre o processo de hematose, que nada mais é do que a oxigenação do sangue. Então, o sangue que tem pouco oxigênio vai passar pelos alvéolos pulmonares e lá vai acontecer o processo de difusão. Então,
muito oxigênio vai chegar ao sangue. E aí o ciclo se repete. O sangue vai chegando ali no átrio esquerdo, certo? No átrio esquerdo e no ventrículo esquerdo, é bombeado pela artéria aorta, vai sair do coração, vai chegar nos demais tecidos corporais e vai perder o oxigênio. E aí o processo se repete. E é muito importante destacar que um coração tetracavitário faz com que sangue arterial e sangue venoso não se misturem. E falando aqui um pouquinho de pequena circulação e grande circulação, a pequena circulação é justamente essa etapa do sangue ir do coração para os pulmões e voltar para o coração. E a grande circulação parte do coração, vai para todos os tecidos corporais e volta para o coração, tá legal? São essas as duas circulações, a pequena e a grande circulação. Bom, aqui está a nossa querida amiga hemácia. Ela transporta oxigênio para as nossas células. E o que acontece? A hemácia vai distribuir oxigênio na célula, certo? E esse oxigênio vai entrar em uma organela específica da nossa célula, que é a mitocôndria, a tão famosa mitocôndria. Talvez você já tenha estudado a questão da respiração celular, que tem 3 etapas. A glicólise, certo? Que é a quebra da glicose fora da mitocôndria, certo? No citoplasma da célula. Em seguida, você tem a segunda etapa, que é o ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial. E você tem a terceira etapa, que é a cadeia respiratória, também chamada de cadeia transportadora de elétrons, tá? Essas 3 etapas, elas são componentes da nossa respiração celular. E tudo isso, todas essas 3 etapas, elas acontecem para quê? Para que a gente produza energia em forma de ATP, ou para os íntimos, adenosina trifosfato. Só que nesse processo aí da respiração celular, que tem 3 etapas, a gente não produz apenas ATP, a gente também produz energia na forma de calor, tá legal? Muito bem, e o que o oxigênio que está lá na hemácia vai para a célula, vai para o citoplasma e depois chega na mitocôndria, o que isso tem a ver? Bom, a primeira etapa, que é a glicólise, ela não depende do oxigênio, é uma etapa anaeróbica. Já o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, elas são etapas aeróbicas, ou seja, precisam de presença de oxigênio para acontecer. Então, quando você tem um coração tetracavitário em que sangue arterial e sangue venoso não se misturam, você tem uma distribuição eficiente de oxigênio nas células, certo? E daí chega muito oxigênio nas mitocôndrias. E isso é bom porque você consegue produzir bastante energia na forma de ATP e não só isso, bastante energia na forma de calor. Então, quando você produz bastante energia na forma de calor, fica mais fácil para o seu corpo manter a homeotermia, uma temperatura corporal constante, tá legal? E aqui estão os critérios de correção. Veja, se você falasse sobre pequena e grande circulação para deixar a distribuição do oxigênio eficiente, você ganhava 1,5 ponto. Você ganhava mais 1 ponto se você falasse que isso permite um aumento do metabolismo das células, que no caso é o aumento da respiração celular daquelas 3 etapas que a gente viu. Você ganhava mais 1,5 ponto ao falar que parte do metabolismo é convertido em calor, então não apenas produção de ATP, mas calor também. E mais 1 ponto se fizesse a correta associação de que essa produção de calor permite o controle da temperatura de animais, ou seja, permite que os animais sejam homeotermos. Então aqui está um exemplinho de resposta que atende a esses critérios, é legal? O fato do sangue arterial não se misturar com o sangue venoso, que é a separação da pequena e da grande circulação, facilita a distribuição de oxigênio. Isso aumenta o metabolismo das células, ou seja, facilita ali o ciclo de Krebs em específico e a cadeia respiratória, e você consegue produzir bastante ATP e também bastante calor. E isso favorece a temperatura, a manutenção da temperatura corporal de mamíferos e aves. Que a questão está respondida. Questão 3. A pele é revestida por um tecido epitelial estratificado queratinizado, que é uma excelente barreira contra a invasão de patógenos, como bactérias. Por que esse tipo de epitélio não ocorre na superfície do intestino delgado, por onde passa o bolo alimentar? Muito bem, essa questão aqui ela é bem tranquila de entender. Veja, aqui está um exemplo de tecido epitelial, tá legal? Você tem o tecido epitelial ali na parte de cima, você tem uma lâmina basal que separa o tecido epitelial do tecido conjuntivo. Lembrando que o tecido epitelial não tem vasos sanguíneos, tá? Isso vai só até o tecido conjuntivo. E você tem alguns tipos de tecido epitelial. Por exemplo, você tem um tecido epitelial simples, que tem uma camada. Você tem um tecido epitelial estratificado, que tem várias camadas de células. E você tem um tecido epitelial pseudoestratificado,
que parece, olhando à primeira vista, que ele é estratificado, mas na realidade ele tem uma camada só. A nossa pele tem um tecido epitelial estratificado, que você já deve imaginar que é uma barreira boa para a invasão de patógenos, no caso bactérias, né, que a questão falou, impede que bactérias invadam o nosso organismo. O epitélio nada mais é do que a parte mais externa da nossa pele, que é um órgão. E veja que a questão falou que a pele tem um tecido epitelial que é estratificado, então já é mais difícil de bactérias invadirem o nosso organismo, e também é queratinizado, tá? A queratina nada mais é do que uma proteína que aumenta a impermeabilização da nossa pele. Então a queratina também dificulta a invasão de patógenos, né? Patógenos que são micro-organismos nocivos ao nosso organismo. Então você tem esse tipo de epitélio na pele. Beleza, mas e no intestino delgado? O que acontece? Bom, aqui está o exemplo do nosso sistema digestório. Bom, você tem aqui o estômago, que tem ácido clorídrico e enzimas, que começam um pouco a digestão, que nada mais é do que a quebra de moléculas de alimentos que você ingeriu. E você tem o intestino delgado, que ele é todo curvado e ele é bem comprido. Se você pegar o intestino delgado e esticar ele, ele vai ter cerca de 6 metros. Isso é muita coisa. E eu te pergunto, por que o intestino delgado tem esse formato? Por que ele não é reto? Por que ele tem 6 metros? Porque quando ele tem essas várias curvas, ele força com que o bolo alimentar bata nas bordas do intestino delgado, de certa forma. Então você tem muito contato entre o que você ingeriu e o intestino delgado. Porque é no intestino delgado que acontece a absorção de nutrientes, tá legal? Então, se você não tivesse essas curvas, essas vilosidades do intestino, você não teria uma absorção muito grande. E não só isso, se você der um zoom bem grande no intestino, você vai ver que ele tem microvilosidades. Então, além dele ser todo curvado com velocidades, ele tem microvilosidades. Tudo isso para aumentar a área de contato, certo? E aumentar, consequentemente, a absorção de nutrientes. Então, como a gente viu, o tecido epitelial estratificado, queratinizado, impede a entrada de bactérias. E se isso existisse no intestino também, ia impedir a absorção de nutrientes. Então, por esse motivo, o epitélio do intestino delgado, ele é simples, tá legal? Ele não tem essa queratina que impermeabiliza, beleza? Para facilitar a absorção de nutrientes. Olhando aqui os critérios, você ganhava 3 pontos se você dissesse que o intestino delgado é a principal região do sistema digestório em que acontece a absorção de nutrientes. E você ganhava mais 3 pontos se dissesse que um epitélio impermeável, que é o caso da nossa pele, ia impedir a absorção de nutrientes. Bem tranquilo. E aqui um exemplo pequeno de resposta, né? Você podia justificar dizendo que o intestino delgado é o principal responsável para a absorção de nutrientes, e se o tecido epitelial do intestino fosse estratificado, impermeabilizado com queratina, a absorção de nutrientes seria bem mais difícil. Questão 4. O uso de vacinas e de soro antiofídico é importante para a saúde pública. Ambos relacionam-se com o sistema imunológico dos pacientes. Questão A. Caracterize a prevenção da contaminação por agentes infecciosos quanto ao tipo de imunização, a molécula efetora produzida pelo organismo que recebeu a vacina e a substância presente na vacina. Ok, aqui a gente tem que falar sobre 3 coisas, porque o enunciado deixou claro que a gente tem que colocar 3 elementos aqui na nossa resposta. Bom, o que acontece no caso da vacina? A vacina ela contém antígenos, que são substâncias estranhas ao nosso organismo, tá? Embora não se limite a vírus, a viroses, as vacinas elas são amplamente usadas em doenças virais, que são causadas por vírus. E o que acontece nesses casos? Você não tem a doença, tá? Você é uma pessoa saudável que não foi infectada, só que a vacina tem o antígeno, que é o vírus atenuado, o agente causador atenuado ou inativado. E daí você recebe esse vírus e logo em seguida você ativa suas células de memória, tá, para reconhecer esse patógeno, para reconhecer esse vírus, esse agente causador da doença. E o mais importante aqui é a produção de anticorpos que também são chamados de imunoglobulinas, tá? Existem células do nosso sistema imunológico, que são os glóbulos brancos, e tem alguns específicos, que são os plasmócitos, que são responsáveis por produzir anticorpos. Então você não tem esses anticorpos contra o vírus, contra o agente causador, mas quando a vacina é injetada em você, você é estimulado, né, seus plasmócitos são estimulados a produzir
anticorpos. E isso caracteriza uma imunização ativa. Por quê? Porque você não recebe da vacina os anticorpos prontos para você ficar imune, de certa forma, ao agente causador. Você é estimulado a produzir anticorpos, e isso é a imunização ativa. E a gente já tem aqui as 3 coisas que a questão pediu. O tipo de imunização é ativa, a molécula efetora que o nosso organismo produz são os anticorpos, e a substância presente na vacina é o antígeno. Se você olhar os critérios de correção, as 3 coisas que você tinha que falar eram justamente isso. Imunização ativa, anticorpo e antígeno atenuado na vacina. Beleza? Um exemplo pequeno de resposta que contém esses 3 elementos está aí. Item B. Em relação à produção de soro antiofídico, caracterize o tipo de imunização, a molécula efetora produzida pelo organismo do cavalo e a substância presente no veneno da cobra. Então você tem um soro aqui, se você já estudou sobre isso, você talvez saiba que o soro é uma imunização passiva, porque ele já contém os anticorpos, então ele não estimula o organismo a produzir anticorpos, ele simplesmente coloca os anticorpos em você. Então os anticorpos já existem, só que a questão aqui é em relação à produção de soro. A produção de soro ela acontece geralmente no cavalo. Então o que acontece? Aqui está o cavalo, você coloca um veneno, geralmente veneno de cobra, no cavalo, tá legal? Por quê? Porque o cavalo ele vai sobreviver a esse veneno de cobra, tá? Ele não vai morrer. Então quando você injeta veneno de cobra no cavalo, você está injetando antígenos, certo? Que são substâncias estranhas ao organismo do cavalo, tudo bem? Só que o cavalo ele vai reagir, o organismo do cavalo vai reagir. Ele vai produzir anticorpos, tá? Para combater esses antígenos, que são o veneno ali da cobra. Em seguida, o que acontece? Parte do sangue desse cavalo é extraído, certo? E nesse sangue que tem os anticorpos, são extraídos os anticorpos justamente para formar o soro. Então você tem o sangue e os anticorpos que são extraídos aí desse sangue, tá legal? Para formar aí finalmente o soro. Só que olha que interessante, em relação à produção do soro, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que o tipo de imunização é ativa. Por quê? Porque o cavalo produziu anticorpos, tá? Ele não tinha os anticorpos prontos, ele produziu anticorpos. Já a questão da molécula efetora produzida pelo cavalo, mais uma vez, são justamente os anticorpos. E a substância que existe no veneno da cobra, de maneira genérica, são os antígenos, certo? Que são agentes patógenos que são estranhos ao organismo do cavalo. Então, se você analisar aqui os critérios de correção, você ganhava 1 ponto para cada elemento desses que você colocasse. Então, um exemplo de resposta está aí. Na produção do soro, o veneno da cobra é inserido no cavalo. Os antígenos que estão presentes no veneno são combatidos pelos anticorpos que são produzidos pelo cavalo e isso caracteriza imunização ativa. Beleza? Questão 5. Várias espécies de borboletas depositam seus ovos sobre as folhas de maracujá e suas lagartas desfolhadoras se alimentam dessas folhas. No gênero Passiflora, o gênero do maracujá, além do nectário floral, a maior parte das espécies apresenta nectários nas folhas, nectários extraflorais. Esses nectários podem secretar néctar e atrair formigas nectarívoras, que combatem as lagartas para preservar sua fonte de alimento. Muitas vezes, a presença de formigas inibe a deposição de ovos pelas borboletas, e em alguns casos, porém, as formigas também consomem os insetos herbívoros que visitam as folhas. Item A. Qual é a interação ecológica existente entre plantas com nectários extraflorais e formigas nectarívoras? Justifique sua resposta. Bom, aqui a gente tem que pensar em qual relação ecológica, qual interação ecológica está acontecendo. Bom, aqui está uma folha de maracujá, só para exemplificar. Chega uma borboleta, deposita os ovos e a borboleta vai embora. Em seguida, esses ovos vão dar origem às lagartas, tá legal? E as lagartas vão se alimentar das folhas do maracujá. Só que as formigas também. Então veja, as formigas elas vão se alimentar do néctar que está presente nas folhas do maracujá, só que isso não vai destruir a folha. Então a folha do maracujá vai ficar bonitinha, sobrevivendo, certo, à alimentação das formigas, já que as formigas pegam apenas o néctar. Ao contrário da lagarta, que vai comer a folha do maracujá, tudo bem? Só que como a gente viu, as formigas protegem as folhas das lagartas, porque se uma lagarta for atacar uma folha de maracujá e tiver formigas lá, as formigas vão expulsar a lagarta. Então o que acontece é uma relação de proteção. As formigas protegem a folha do maracujá em troca de alimento. Então é uma relação benéfica para a folha do maracujá, porque ela não vai ser comida pela lagarta,
e é benéfica para a formiga porque ela garante o seu alimento. E a relação ecológica que a gente tem aqui é um exemplo de relação ecológica harmônica, que não é ruim para nenhuma das partes, pelo menos em relação ao maracujá e às formigas. E aqui fica uma dúvida bem grande quanto ao nome disso, porque eu consideraria protocooperação, que também é chamado de mutualismo facultativo. A resposta, se você olhar os critérios, foi apenas mutualismo. Eu já vi em alguns lugares que mutualismo é benéfico para ambas as espécies, só que as espécies elas não conseguem sobreviver, certo? Sem essa relação. Aqui no caso eu diria que é protocooperação, porque por mais que seja benéfico para a folha do maracujá e para a formiga, elas conseguem sobreviver. As duas espécies conseguem sobreviver uma sem a outra. Mas nos critérios de correção foi considerado mutualismo. Por favor, deixe nos comentários se você souber ou se você tiver uma opinião mais formada quanto a isso, que vai ser bem interessante da gente ver, tá legal? Bom, um exemplo de protocooperação é a relação entre o jacaré e o pássaro palito, né? O jacaré é favorecido porque ele tem uma limpeza nos dentes, o pássaro palito também é favorecido porque ele consegue alimento, mas as duas espécies conseguem sobreviver sem isso. Já um exemplo de mutualismo, se você pesquisar no Google, é a relação entre abelhas e flores, porque abelhas precisam do néctar das flores para sobreviver e as flores não vão conseguir se reproduzir em outros lugares se esse néctar, se esse pólen, melhor dizendo, não for aí distribuído pelas abelhas. Em todo caso, o critério aqui dizia que a relação ecológica entre a folha do maracujá e entre a formiga era mutualismo, benéfica a ambas. Tá? E a descrição, a justificativa disso, de ser mutualismo, é que isso era benéfico tanto para a planta, que tinha a defesa, certo, dos herbívoros, que no caso são as lagartas, e as formigas, por sua vez, conseguem alimento. Então, é benéfico para ambas. Beleza? Um exemplo de resposta, considerando esses critérios, está aí, falando que é mutualismo, que é uma relação ecológica harmônica e benéfica tanto para as formigas, que conseguem alimento, quanto para as plantas, que conseguem proteção. Item B. Qual é a interação ecológica existente entre lagartas de borboletas e maracujazeiros? Justifique sua resposta. Bom, aqui está a folha do maracujá em defesa e a lagarta vai atacar a folha do maracujá. E o nome disso é simples, herbivoria. Bom, a folha do maracujá ela é uma produtora, certo? De glicose, basicamente. Já a lagarta é um consumidor primário que se alimenta dos produtores, né? E a lagarta está no segundo nível trófico. Então, quando o animal é herbívoro e consome diretamente os produtores, a relação é herbivoria, tá? Então, é predação, predatismo, quando uma espécie come outra espécie que não é produtora, tá legal? Por exemplo, um tigre, um leão atacando uma zebra. Isso sim é predação, porque uma espécie está comendo a outra espécie e essa outra espécie não é um produtor, tá? É um consumidor. Só que se você olhar nos critérios de correção, predação também seria considerado resposta correta, tá legal? Por quê? Porque as lagartas se alimentam das folhas do maracujá. Então um exemplo simples de resposta está aí. Item C. Quais são os dois tipos de interação ecológica que ocorrem entre formigas nectarívoras e insetos herbívoros? Justifique. Bom, a gente viu que lagartas e formigas vão se alimentar, cada uma à sua maneira, da folha do maracujá. As lagartas vão comer a folha do maracujá, o que é prejudicial à folha, e as formigas vão se alimentar do néctar da folha, e isso não prejudica a folha. Só que se você analisar a última frase do enunciado, diz que algumas formigas também consomem os insetos herbívoros, no caso, as lagartas. Então a gente tem uma predação aí. Agora sim que é predação e não herbivoria, porque a formiga está se alimentando da lagarta, que não é um produtor, é um consumidor primário. Só que ao mesmo tempo, lagarta está indo em direção à folha do maracujá e a formiga está indo em direção à folha do maracujá. A gente pode dizer que as duas espécies estão competindo pelos mesmos recursos, certo? A folha do maracujá. Aqui nos critérios de correção você podia colocar competição, porque lagartas e formigas estão competindo pelas folhas, e predação, ou predatismo, é a mesma coisa, porque algumas formigas inclusive se alimentam de insetos herbívoros. Tá legal? Um exemplo de resposta que contém esses elementos que dão pontuação está aí. Questão 6. A proteína GFP, do inglês Green Fluorescent Protein, proteína verde fluorescente, é produzida naturalmente pelas medusas. Pesquisadores criaram gatos transgênicos que produzem essa proteína em todas as suas células e cuja pelagem é fluorescente quando esses animais são expostos à luz ultravioleta.
O gene da proteína GFP foi introduzido nos óvulos das gatas antes da fecundação. Item A. Cite e explique os dois processos principais que levam à síntese da proteína GFP a partir do gene da medusa introduzido no genoma dos gatos transgênicos. Bom, uma revisãozinha rápida aqui. Você tem cromossomos nos mamíferos, certo? E gatos são mamíferos. Então, dentro do núcleo das células desses animais, você vai ter cromossomos. Nada mais são do que as fitas duplas de DNA. E se você pegar um pedaço dessas fitas duplas, você vai ter um gene, tá? Um gene que tem várias ligações de hidrogênio, que são ligações entre bases nitrogenadas, entre adenosina e timina e entre citosina e guanina. Tudo bem? Existe uma enzima chamada helicase que vai fazer a quebra, a separação dessas ligações de hidrogênio, tá legal? Então, citosina e guanina que se ligam juntas vão ser separadas e adenina e timina, que também se ligam juntas, também vão ser separadas, tudo bem? Logo em seguida, quando essa fita de DNA já está quebrada, vem outra enzima, que é a DNA polimerase. São enzimas que fazem a reconstrução, certo? Da fita que estava só pela metade, já que a helicase foi lá e quebrou. Então, você tinha uma fita dupla que foi quebrada pela helicase e essas duas metades quebradas vão ser analisadas, de certa forma, pela DNA polimerase, que é uma enzima que vai fazer a reconstrução. Então, você tinha uma fita que era dupla e depois disso você vai ter duas fitas duplas. Esse processo é chamado de replicação, tá legal? A duplicação do DNA é chamada de replicação. Mas não é o que a gente quer aqui. A gente quer dois processos que levam à síntese de proteína. Pois então, a questão aqui são as RNA polimerase, que são outras enzimas que vão converter o DNA em RNA. Então elas vão pegar um pedaço do gene, certo? E vão converter isso em RNA. O nome desse processo é transcrição, tá legal? Porque o gene da medusa, que está no DNA dos gatos, que foi introduzido no genoma dos gatos, vai ser transcrito. Então o RNA transcrito nada mais é do que um RNA mensageiro. Só lembrando que a conversão de DNA para RNA é essa daqui. Adenina vira uracila, timina vira adenina, citosina vira guanina e guanina vira citosina, tá legal? Que são as bases nitrogenadas. Bom, aqui está um exemplo de ribossomo. O que acontece? O RNA mensageiro, que estava lá no núcleo da célula, do ladinho do DNA, do ladinho do cromossomo, ele vai sair do núcleo da célula, vai se encaminhar ao citoplasma, mais especificamente numa organela chamada ribossomo, tá legal? Então o RNA mensageiro vai chegar no ribossomo e esse ribossomo vai fazer a leitura das trincas de bases nitrogenadas que tem no RNA mensageiro. Por exemplo, se o RNA tem uma sequência de adenina, uracila e guanina, essa trinca, ou seja, essas três bases nitrogenadas, vão dar origem a um aminoácido, que no caso é a metionina, tá? Só como exemplo. E daí o que acontece? Vai ter a produção de diversos aminoácidos em sequência, tá legal? Já que o ribossomo lê o RNA mensageiro e forma os aminoácidos. E isso vai dar origem às proteínas. E esse processo aí é chamado de tradução, porque o RNA mensageiro está sendo traduzido. O código genético presente no RNA mensageiro está sendo traduzido pelo ribossomo, que está produzindo aminoácidos e formando as proteínas em questão, tá legal? Então o que a gente precisava responder aqui era o processo de transcrição, certo? Que acontecia por meio da RNA polimerase, que você transforma o DNA em RNA. E o segundo processo que você tinha que citar era a tradução do RNA mensageiro, já que o ribossomo vai ler esse RNA mensageiro e vai produzir os aminoácidos correspondentes para formar a proteína GFP, beleza? Então um exemplo de resposta está aí. Os processos são transcrição e tradução. Primeiramente, o gene da medusa presente no DNA do gato vai ser transcrito, certo? Por meio da RNA polimerase. E depois o RNA mensageiro vai sair do núcleo da célula, vai aos ribossomos. E lá no ribossomo, o código genético do RNA vai ser traduzido em aminoácidos que vão formar as proteínas. Item B. A descendência dos gatos transgênicos poderá ter pelagem fluorescente? Por quê? O grande detalhe dessa questão estava nessa parte aqui. Produzem essa proteína, GFP, em todas as suas células. E quando eu digo todas as suas células, eu também estou considerando as células alossômicas, as células sexuais, tá legal? Então não apenas as células autossômicas vão ter essa proteína, mas as células sexuais também.
Então, espermatozoides e óvulos vão ter isso também, tá legal? Espermatozoides que são produzidos nos testículos e óvulos que são produzidos nos ovários, tá legal? Então, quando o espermatozoide vai fecundar o óvulo, você vai ter a formação de um zigoto, que é uma célula diploide, com um número de cromossomos que vai ser compatível com o número de cromossomos das células autossômicas dos organismos quando eles se desenvolverem, beleza? E o interessante aqui é que tanto o espermatozoide quanto o óvulo, eles têm a capacidade de produzir essa proteína na célula. Então, o zigoto também vai ter. Depois que você tem a fecundação do óvulo, o zigoto vai passar por uma série de mitoses. Então, uma célula diploide vai virar duas células diploides, cada célula diploide vai virar duas células diploides, e assim sucessivamente, até que a gente chegue no gato transgênico, tá legal? O gato fluorescente, beleza? Então, os critérios de correção estão aqui. Sim, é possível que a descendência de gatos transgênicos tenha pelagem fluorescente, justamente porque o GFP, né, que é a proteína, está presente nas células germinativas, né, que são as células sexuais, ou então as células que dão origem, que produzem espermatozoides e óvulos, que são as células germinativas, tá legal? Então, é possível transmitir essa característica, essas proteínas, à próxima geração, beleza? E aí está um exemplo de resposta, e a questão 6 está resolvida. Questão 7. Uma planta passa a ser predada por insetos herbívoros. Na população da planta, algumas espécies produzem uma toxina que inibe a herbivoria. Em N gerações após o início da herbivoria, todas as plantas têm folhas tóxicas para a maioria, 99% dos insetos herbívoros. Entretanto, em algumas gerações de insetos, toda a população se torna resistente à toxina produzida pelas plantas. Considere que a produção da toxina nas plantas é condicionada por um alelo recessivo, Tzinho, e a resistência à toxina nos insetos é condicionada por um alelo recessivo, Rzinho. Item A. Qual é a frequência do alelo Tzinho na população da planta N gerações após o início da herbivoria? Por quê? Vamos lá. Você tem aqui um inseto herbívoro, que é a nossa amiga lagarta, que vai predar uma folha de alguma planta. Só que ela vai ser impedida dependendo do gene que essa planta tem, dos alelos que essa planta tem, porque ela pode formar toxinas que são tóxicas aí para os insetos. Então, a questão falou que um alelo recessivo é responsável por dar essa característica, por produzir a toxina nas plantas. Então, vamos pensar o seguinte, os genótipos possíveis, tesão, 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 tezinho e tezinho, tezinho. O que acontece? Como o alelo é recessivo, o Tzinho que produz a toxina é recessivo, só haverá a produção de toxinas quando o genótipo for Tzinho, Tzinho, beleza? Então, quando a planta é tesão, tesão, não tem a produção de toxina, quando é tesão, tezinho, também não, e quando é tezinho, tezinho, homozigoto recessivo, aí sim você tem a produção da toxina, tá legal? E veja, no enunciado há um momento que diz que N gerações após o início da herbivoria, todas as plantas têm folhas tóxicas para 99% dos insetos. Então, todas as plantas vão ser Tzinho, Tzinho. Então, qual que é a frequência do alelo T na população de plantas? 100%, já que todas as plantas vão ter toxinas, todas as plantas vão ter o genótipo Tzinho, Tzinho. Os critérios de correção estão aí. O alelo Tzinho tem 100% de frequência na população N, justamente porque o alelo Tzinho é recessivo e as plantas só vão produzir a toxina se forem Tzinho, Tzinho. Beleza? Homozigoto recessivo. Um exemplo de resposta está aí, né? Só colocando que o genótipo que faz a planta produzir a toxina é Tzinho, Tzinho, e a frequência do alelo Tzinho, por esse motivo, é de 100%. Item B. Caracterize o processo de formação de uma população de insetos resistentes à toxina, quanto aos seguintes critérios: tipo de seleção natural atuante, genótipo favorecido pela seleção natural, frequência do genótipo da resistência da população original de insetos e frequência do alelo Rzinho na população totalmente resistente. Vamos lá. A questão falou que um alelo recessivo Rzinho faz com que os insetos sejam resistentes à toxina. Então vamos lá. Imagine que a planta tem a toxina. O que acontece? O Rzinho vai ser o genótipo que vai permitir que os insetos sejam resistentes, tá legal? Já que Rzão e Rzinho não vão manifestar, são genótipos que não vão manifestar a característica de ser resistente à toxina das plantas. Bom, o que acontece?
Geralmente, quando a gente fala em questões de biologia, organismos que são heterozigotos, ou seja, que têm um alelo dominante e um alelo recessivo, são mais comuns. Então, os extremos, que são homozigoto dominante ou homozigoto recessivo, são mais raros. E nesse caso aqui, fica claro que a seleção natural vai favorecer quem é recessivo, quem é homozigoto recessivo. Então, a parte em vermelha do gráfico ali, a gente vai ter insetos que não vão ser favorecidos, e a parte que está em verdinho vai ser de insetos que são resistentes às toxinas. E isso caracteriza uma seleção natural direcional, tá legal? Veja o seguinte, se a seleção natural ela fosse ruim para quem fosse heterozigoto, seria um tipo de seleção natural disruptiva, porque favoreceria os extremos, favoreceria os genótipos que são menos frequentes. Só que nesse caso aqui, é apenas o Rzinho que é favorecido, então é uma seleção natural direcional. Se fosse uma seleção natural que favorecesse justamente quem é mais comum, quem é mais frequente, que no caso aí são os heterozigotos, seria uma seleção natural estabilizadora. Mas nesse caso aqui, a seleção natural em questão é direcional, tudo bem? E olha isso aqui, todas as plantas têm folhas tóxicas para a maioria, 99% dos insetos herbívoros. Então o que acontece? 99% dos insetos são Rzão ou Rzinho, ou seja, não conseguem comer plantas que têm folhas tóxicas, que produzem toxinas. Isso quer dizer que 1% da população original ali dos insetos era Rzinho, ou seja, resistente à toxina. Então, inicialmente, 1%. E outra coisa que a questão pergunta é a frequência do alelo Rzinho na população que é totalmente resistente. Ora, a população que é totalmente resistente é Rzinho. Então, a frequência do alelo vai ser de 100%. Tá legal? Então, a gente tem aqui os 4 elementos que a questão pedia. O tipo de seleção natural, o genótipo favorecido, a frequência do Rzinho na população inicial e a frequência do Rzinho na população resistente. Você ganhava 1 ponto para cada elemento, então ao você dizer que era seleção natural direcional, você ganhava 1 ponto. Rzinho, você ganhava 1 ponto ao dizer que era esse o genótipo favorecido pela seleção natural. Você ganhava mais 1 ponto se você dissesse que o genótipo Rzinho tinha 1% de frequência, se você se atentasse ao enunciado que dizia que 99% dos insetos não tinha essa resistência, logo 1% tinha, e mais 1 ponto se você dissesse que a população de insetos resistente tem os alelos Rzinho em 100% de frequência, beleza? Um exemplo de resposta que tem justamente os 4 elementos que o item pediu está aí, beleza? Bem, esse foi o vídeo de hoje, espero muito mesmo que você tenha gostado. Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários. Qualquer coisa que eu tenha me equivocado, por favor, deixe nos comentários também. Espero que você tenha gostado. Bons estudos para você, um grande abraço, obrigado por acompanhar o canal e até a próxima.